tem 10, 20 aqui e mais 10 aqui. É uma questão de se submeter à liderança do outro ou não. Se entre si eles têm essa divergência e não aceitam a liderança, quanto mais nós que somos outra espécie. Tanto nós que somos uma ameaça para a vida deles. Tudo que eu posso fazer é esperar com que ele se submeta à minha liderança. E caso ele não queira, continuar fazendo isso até que ele queira. Essa é a doma. E ela começa no redondel, e ela começa de igual para igual, antes de que eu monte nele. Se ele não me aceita de igual para igual, montar nele, pra mim, é uma besteira. Eu até falaria outra palavra, mas eu não vou falar, porque tem muito treinador, domador, que tem cavalos muito habilidosos, e eles não fazem assim. Então eu não vou falar essa palavra. Mas você quer o que com seu cavalo? Eu quero um cavalo que simplesmente seja rápido. Não, ele espina, ele esbarra, e eu vou fazer vídeo e vou mostrar para os outros como eu sou um bom treinador. Tudo certo. Não, Lucas, eu quero um cavalo que a mente dele é totalmente voltada para mim. Que ele aceita a minha liderança e que ele faz as coisas porque ele quer fazer, porque ele quer me corresponder e não porque eu mando nele. Então, aqui está o caminho. Então, quando eu falo, aprenda a domar cavalos como o melhor domador de cavalos da atualidade, Monty Roberts, eu estou falando sobre Join Up. O que é o Join Up? Pegando todas essas coisas que eu expliquei, você vai transportar tudo isso para dentro do espaço reduzido, o redondel. E aí eu posso te falar sobre o tamanho do redondel, etc. Medidas, piso, tudo isso o Monty Roberts explica no livro dele. E eu vou cortar essa parte, eu vou direto para o conteúdo que é mais preciso. Mente do cavalo, como trabalhá-la. Se você entende isso, todas essas outras coisas vão sendo detalhes que você com o tempo vai adicionando. Quer domar cavalos como Monty Roberts? Entendeu essas coisas que eu expliquei até agora? Um pouquinho longo, mas são importantes. Esse conhecimento teórico totalmente, eu posso usar várias palavras redundantes aqui para te falar, cara, você precisa entender isso, se você quer domar bem cavalos. Você precisa colocar isso em prática, deixar a preguiça de lado, porque a gente entra na primeira coisa da doma dos cavalos, e eu tenho vídeos práticos disso aí no canal. Vou deixar o card aqui com eles, que é o redondel. Quando você entende isso, você coloca o cavalo dentro do redondel, e agora você vai colocar isso em prática. Primeira coisa que você vai colocar em prática é, você vai ter que entender que você tirou o cavalo da manada dele. Então, ele já está se sentindo em perigo. Ele está numa situação de luta ou fuga. No caso dele, a fuga sempre é primeiro. Eu sou um predador para ele. Eu tenho garras de predador. Eu tenho cheiro de predador. Eu tenho óleo de predador. Tudo em mim é de predador. Como é que eu espero que um cavalo vai ficar bem perto de mim no primeiro contato? Não tem como. Então aí eu vou mostrar para ele que eu não sou um predador. Vou mostrar para ele que eu sei conversar com ele, como eles conversam entre si. Então aí a gente entra na primeira coisa dentro do redondel. E você precisa entender como eles comunicam entre si. Na manada tem um cavalo e tem uma égua que são os mais dominantes. O cavalo mais dominante, o garanhão, ele fica responsável pela segurança do perímetro e por guiar os cavalos a pasto e água. Isso é importante a gente entender por quê. Se o cavalo ele cuida da segurança e ele guia a outra manada para comer e para beber, se você fizer isso, o cavalo vai falar, ah, esse aqui é o garanhão líder. Simples, fácil, né? E a segunda é a égua matriarca, né? A égua mais líder. Ela vai ser responsável por cuidar da educação dos potros. Então o Monty Roberts ele observava que essa égua, quando ela via alguns potros com um comportamento que não era aceitável para aquele grupo, o que ela fazia? Ela pegava esse potro e colocava ele para fora do grupo. E toda vez que ele queria entrar no grupo, ela espantava ele, até ele correr. Aí ele dava sinais de que ele tinha se arrependido do que ele tinha feito e ela permitia com que ela entrasse. Quais são esses sinais? O principal deles é abaixar a cabeça, quando o cavalo começa a cheirar o chão. Esse é um sinal de submissão do cavalo. Então ela esperava esse sinal, até permitir que ele entrasse outra vez. Então, tá vendo? Essa é a correção que a égua usa para mau comportamento. Aprendeu como é que você vai corrigir um mau comportamento de um cavalo? Ele está fazendo algo que eu não gosto? Eu vou atacar a natureza dele, aquilo que traz segurança para ele. Como? Energia. Coloca ele para fora para ele gastar energia. Um cavalo não quer gastar energia, porque falta de energia é
minha vida está em risco e eu vou ser uma presa fácil. Não quer gastar energia. Então, coloca ele para gastar energia. Outra coisa, tiro ele do bando. Quando ele está afastado do bando, a natureza dele, o instinto dele diz que ele está em perigo. Pronto, é simples, né? Você corrigir um comportamento errado num cavalo. No redondel, como é que eu vou fazer isso? A primeira coisa eu já fiz, né? Já tirei ele do bando, ele já está isolado. Mas eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que ele pense que ele está em perigo. Então, às vezes é bom você deixar uma égua mansa do lado de fora, na beira do redondel, na cerca do redondel. Porque aí ele vai ter uma segurança a mais. Ou você coloca os dois, coloca ele com uma égua dentro do redondel, deixa eles um tempinho lá, porque aí ele vai perceber esse ambiente novo, a égua que já foi domada já sabe disso, ela vai estar tranquila lá dentro, e depois você tira ela e deixa ela do lado de fora, amarrada ou solta, porque aí ele se sente menos ameaçado. Beleza, eu coloquei lá dentro, e agora o que você vai fazer? Qual que é o meu objetivo dentro do redondel? O meu objetivo dentro do redondel é me aproximar do cavalo. Como é que um predador vai se aproximar de uma presa? A presa tem que entender que eu não sou um predador. Como é que eu vou fazer isso? Me comunicando, como eles se comunicam. E é pela minha linguagem corporal, muito mais do que pela voz. A voz ela é totalmente secundária à linguagem. É o meu corpo que fala com ele lá dentro. E eu vou usar a voz para começar a estabelecer os comandos. Então a minha voz vai dar comandos de liderança. Então é comando para parar, comando para avançar. No princípio, esses são as duas coisas para que eu vou usar a minha voz. Então, para parar e para avançar eu toco com a boca. E a gente pode aumentar isso mais gradativamente, né? Fazer mais alto. E a intensidade com que eu falo as palavras, as sílabas, também influencia muito. Se você tiver esse feeling, logo dentro do redondel você já vai estabelecer uma liderança no seu cavalo muito forte. Se você fizer isso realmente, saber a pressão e o alívio. Quando a gente fala da zona de conforto, quando o Mudge Roberts falou, e você dá uma zona de conforto, eu tenho uma pressão que leva o cavalo a fazer algo. O cavalo fez algo, eu tiro essa pressão. Se você não entender isso, você nunca vai ter um cavalo bom de rédea. A rédea começa dentro do redondel. A rédea que eu digo é você guiar o cavalo. Um cavalo que vira bem e para bem. Começa no primeiro contato. Por exemplo, eu vou, como eu falei para vocês, meu pensamento ele vai indo muito longe e eu tenho que voltar. Então, vou voltar aqui pro processo do redondel para não ficar muito difuso e ficar meio confuso. Então, já falei sobre apresentar o cavalo para dentro do redondel, com a égua e tal. Então, meu objetivo lá dentro é mostrar para ele que eu sou um semelhante, que eu não sou um predador, que eu sou um igual a ele sem me comunicar. Como é que eu vou fazer isso? Ele tá lá dentro do redondel, eu vou mostrar para ele que eu sou um semelhante que é líder. Então, eu quero estabelecer liderança. Então, eu vou colocar esse cavalo para a direção e para a velocidade que eu quero, porque eu sou o líder. Assim como a égua matriarca faz quando eles estão na manada. Ele já passou por isso. Ele já foi disciplinado, porque a gente traz um potro para o redondel. A partir de 1 ano e meio, 2 anos, a gente pode começar a iniciar. Quando não é feito isso na desmama. Como deveria ser o melhor, né? Se estabelecer isso já na desmama. Mas supondo que você trouxe ele com 2 anos. Então ele já passou por essa correção de comportamento. Ele já entende isso. Você só precisa mostrar para ele que você também sabe se comunicar e que você está ali para liderar a vida dele daqui em diante. No caso, o ser humano. No começo ele vai associar a liderança à sua pessoa. Isso é muito importante você entender para não colocar a vida de ninguém em risco e nem a sua, caso você não seja muito experiente. Porque um cavalo recém-domado, ele aprendeu a me respeitar. Qualquer outra pessoa é outro cavalo. Ele não aprendeu que ele deve respeitar todo ser humano. Então ele vai testar a sua liderança. A liderança de outra pessoa ele vai testar mais ainda. Por isso que se um cavalo pulou comigo e deixou de pular, se daqui a pouco eu falar, não, ele tá manso, colocar outra pessoa para montar, ele vai pular de novo. Por quê? Porque ele vai testar essa liderança. É outra pessoa que ele não confia, e se ele for um cavalo forte na liderança dele, ele vai mostrar para outra pessoa que quem manda é ele. Se essa pessoa não tiver pulso firme, não souber lidar com os cavalos, ela tá numa enrascada. Beleza. O cavalo tá no redondel, eu quero mostrar para ele que eu sou uma liderança, uma pessoa que vai de agora em diante liderar a vida dele. Então, ele precisa desejar me seguir. Como é que eu vou fazer isso? Da mesma forma como a égua matriarca faz. Coloca para fora do bando e coloca ele para gastar energia, para rodar em volta do bando. Então,
redondel, me posicionar no centro do redondel e vou colocar ele para rodar em volta de mim. Entendeu? Ele vai entender que eu sou agora o próximo bando dele. E eu vou começar a associar na cabeça dele que a minha presença é igual à presença de um cavalo. Que junto comigo ele tem chance de sobreviver mais do que longe de mim. Usando isso que eles fazem entre si. Então, me coloco ele no redondel. Eu sou o líder, estou no centro. Tiro ele de perto de mim. Estou colocando ele para longe, afastando ele do bando, que sou eu. E ele vai gastar energia. Então, coloco ele para girar para um lado, 5 voltas, por aí. Por outro lado, 5 voltas. Eu estou dando direção e velocidade. Ele começa a entender. Quem está controlando o meu corpo aqui dentro é ele. Ah, entendi. Então ele deve ser o líder, porque ele está me controlando. Mas eu não quero aceitar a liderança dele. A doma inteira é sobre isso. Eu vou estabelecer coisas que eu quero que o cavalo faça. E eu vou esperar com que ele queira me corresponder. Que ele queira seguir a minha liderança. Ele não quer seguir a minha liderança? Tudo certo. Continua aí, gastando energia. Não é sobre cansar o cavalo. Não é sobre cansar o cavalo. Eu não vou fazer isso até o cavalo estar extremamente suado e cansado. Aí agora eu vou me aproximar dele. Pronto, você está fazendo uma coisa terrível, que é tirando o brio do cavalo. O brio do cavalo é a personalidade que ele tem. É o quanto ele luta para sobreviver e o quanto ele luta para não se submeter à liderança de quem ele não quer. Eu já falei isso para vocês, mas caso você não tenha visto outro vídeo, no bando, a gente tem um pasto aqui que a gente solta aproximadamente 30 cavalos, que são os cavalos que a gente trabalha todo dia. E dentro desse pasto, que não é grande, esses cavalos não ficam todos juntos, eles ficam separados. Por que eles ficam separados? Porque tem um cavalo que não se submete à liderança do outro. E ele fala, eu não quero ficar nesse bando, e o outro fala, eu não quero que você fique aqui. Pronto, ele vai e forma outro bando. Às vezes são 2 cavalos apenas em outro grupo, 3, 4 cavalos. E tem 10, 20 aqui e mais 10 aqui. É uma questão de se submeter à liderança do outro ou não. Se entre si eles têm essa divergência e não aceitam a liderança, quanto mais nós que somos outra espécie. Tanto nós que somos uma ameaça para a vida deles. Tudo que eu posso fazer é esperar com que ele se submeta à minha liderança. E caso ele não queira, continuar fazendo isso até que ele queira. Essa é a doma. E ela começa no redondel, e ela começa de igual para igual, antes de que eu monte nele. Se ele não me aceita de igual para igual, montar nele, pra mim, é uma besteira. Eu até falaria outra palavra, mas eu não vou falar, porque tem muito treinador, domador, que tem cavalos muito habilidosos, e eles não fazem assim. Então eu não vou falar essa palavra. Mas você quer o que com seu cavalo? Eu quero um cavalo que simplesmente seja rápido. Não, ele espina, ele esbarra, e eu vou fazer vídeo e vou mostrar para os outros como eu sou um bom treinador. Tudo certo? Não, Lucas, eu quero um cavalo que a mente dele é totalmente voltada para mim. Que ele aceita a minha liderança e que ele faz as coisas porque ele quer fazer, porque ele quer me corresponder e não porque eu mando nele. Então, aqui está o caminho. Doma racional, horsemanship. Se o cavalo não quiser me corresponder, tudo que eu posso fazer no método de treinamento que eu uso é fazer com que ele queira. Como? Você não quer me corresponder? Então, você vai gastar mais energia. Então, aí eu girei ele 5 vezes para um lado, 5 vezes para o outro. Ele começou a entender que sou eu que controlo o corpo dele. Aí eu peço para ele parar. Eu falo ou e me posiciono um pouco mais à frente do redondel. Depois eu vou fazer tem vídeos aí de eu explicando isso, mostrando, mas eu quero fazer um vídeo com uma pessoa me gravando, porque eu gravo com uma GoPro na cabeça e aí não dá pra você ver o meu corpo em relação ao corpo dele, dá só pra você ver o cavalo e mais ou menos como é que eu faço. Mas essa parte mais prática eu quero gravar um vídeo depois, vou deixar o link aí se esse vídeo já tiver saído quando você tá assistindo. E aí eu vou pedir então para esse cavalo parar. Aí eu já estabeleci na cabeça dele que eu tirei ele da manada dele. Eu trouxe ele para esse redondel, eu dei a direção e a velocidade e eu dei o tempo com que ele vai descansar. Tá vendo como você vai trabalhando a mente do cavalo e você vai trabalhando a liderança? Porque no começo eu estou impondo isso para ele, não é fácil. Um cavalo líder ele não vai te respeitar. Você está realmente cobrando ele, exigindo ele e sendo o chefe. Você está dominando ele ali dentro. Embora muita gente não ache que é besteira você colocar um cavalo no redondel e ficar trabalhando ele do chão. Eu não coloquei guia, não coloquei nada. Eu e ele, de igual para igual. Mas, essa é a verdadeira doma. Porque depois que você estabelece isso,
o resto fica tudo mais fácil, porque ele já entendeu que não adianta ele brigar com você. No começo ele vai brigar, você vai dominar ele, mas aí ele vai começar a desejar te seguir. Lucas, como que ele vai chegar a esse ponto de desejar me seguir? É simplesmente pela reserva de energia. Simplesmente por isso. Um cavalo não quer gastar energia e ele quer acumular energia. Aí entra a pressão e o alívio. Eu pressionei ele. Quando é que eu vou parar de pressionar? Quando ele estiver na velocidade e na direção que eu quero. Então, no começo, eu coloco o cavalo no trote. Então, ele gira para um lado no trote. Às vezes ele vai querer chegar aqui e virar para o outro lado. Então, eu vou e cobro ele para que ele siga para esse mesmo lado. Se ele quiser galopar, eu faço ele voltar para o trote. Se ele quiser andar, eu faço ele voltar para o trote. Quando ele faz isso bem, pronto. Eu paro ele e deixo ele descansar. Ele entendeu. Eu aconselho o descanso quando eu correspondi e segui a liderança dele. Ah, entendi. Não seguir ele é ruim, me faz gastar energia e eu preciso de energia, não quero gastar energia. Seguir ele me faz descansar. Simples. Com isso aqui é muito simples, mas é paciência. E você precisa gostar disso. Se você não gostar desse processo, não vai dar certo. Porque não sei quantos minutos deu esse vídeo, já deu meia hora que eu tô aqui falando. Você chegou a meia hora de blá 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 blá. No redondel vai ser a mesma coisa. Vai ser meia hora de blá 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 blá. Só que esse blá 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 que você vai fazer vai cansar você, você vai suar. Por quê? A partir do momento que eu dou a direção pro cavalo e a velocidade, ele não pode quebrar isso. Eu tenho que manter ele nisso. É a questão da pressão que eu falei. Da pressão e da zona de conforto. Pressão e alívio. Se eu pressionei ele para essa direção, ele deve se manter nessa direção até que eu fale, chega. E na velocidade. E às vezes eu vou cansar muito para fazer isso. O cavalo vai brigar muito. E como é que eu vou fazer isso? A pé. Você vai correr atrás do cavalo. Se ele quiser, você quer que ele fique parado e ele quer continuar correndo, você vai ter que cercar ele. Ou seja, se você não tiver com um cardio bom, né, uma capacidade cardiovascular boa, cardiorrespiratória na verdade, as duas, né, você não vai conseguir fazer. E se você não conseguir fazer, você não vai ter resultado. Você só pode tirar a pressão do cavalo quando ele te corresponder. Do contrário, você vai estar... toda vez que você tira a pressão do cavalo e dá alívio para ele, ele aprende. Ele aprende nisso. Quando ele para de gastar energia, ele aprende que ele deve fazer mais daquilo para se manter vivo. Então é aí que tá. Você colocou o cavalo para rodar no trote e ele começa a andar e você não corrige isso, pronto, você está ensinando o contrário para o cavalo. E é por isso que você precisa se apaixonar por esse processo e realmente gostar de conversar com os cavalos dessa forma silenciosa, usando seu corpo no redondel. Caso contrário, não tem como. Não tem como. Beleza. O cavalo me correspondeu. Ele andou para um lado, trotou para um lado, trotou para o outro. Eu pedi para ele parar, ele ficou parado. Aí eu já comecei a estabelecer a liderança sobre a mente desse cavalo. E a partir daí vem toda a doma. Qual é o meu intuito nesse primeiro dia? Me aproximar do cavalo. Ele ficou parado, aí eu vou me aproximar dele devagar e eu vou usar gestos e coisas. A minha comunicação não deve mostrar para ele que eu quero ser um predador, deve mostrar para ele que eu não tenho interesse em machucá-lo. E tudo isso eu vou deixar para o vídeo prático, porque esse aqui já está longo e aqui eu gostaria realmente só de mostrar essa parte teórica e esses conceitos teóricos que... Essas três conceitos que eu expliquei para vocês, toda a doma é baseada neles. Tudo que eu quiser fazer com o cavalo, seja do chão e depois montado, eu vou usar esses 3 conceitos. E é tudo isso que vai me fazer trabalhar a mente do cavalo e realmente domar cavalos, como o Monty Roberts.